Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Juntos vamos buscar o alimento que o Senhor nos dá, o alimento da palavra e o seu corpo e sangue que recebemos na comunhão e que nos sustenta na missão. Rezamos por todos os pais, por vocês que caminham conosco e por aqueles que, já tendo cumprido a sua missão, já estão junto do Pai no céu. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor a Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que pão é esse que Elias comeu e o tirou da depressão? Afinal, Elias queria morrer, desanimado, deprimido, se encosta na sombra de um junípero, de uma árvore, e ali faz a sua confissão: já não aguento mais, quero morrer. Meus irmãos e minhas irmãs, tantas e tantas vezes nós também passamos por experiências que nos tiram a alegria, nos deprime, e nós, tomados por esta tristeza, murmuramos, reclamamos até, tomados pela dor, e achamos sempre
que reclamamos com razão, porque a dor, a tristeza, a decepção é sempre muito grande. Que pão é esse que vem salvar Elias, que vem encher a sua vida de esperança, que vem tirá-lo desta tristeza profunda, que faz com que ele olhe e seja capaz de contemplar o horizonte, tire o acinzentado da sua visão e mostre o colorido da vida. É duro quando abrimos a janela na manhã e não somos capazes de perceber a beleza da vida. É uma experiência triste demais. E passamos todos por momentos semelhantes. Que pão é esse? Que pão é esse que sacia o povo na travessia do deserto? Que Deus vem dar para que o povo continue caminhando para chegar à terra prometida e não fique murmurando no deserto. Que pão é esse que Jesus fala no Evangelho, que quem come tem a vida eterna e nos tira da murmuração? Este pão é Jesus, o pão vivo descido do céu, aquele que Deus enviou para abrir os nossos olhos, para contemplar aquilo que Deus coloca à nossa frente, apesar da insistência do homem de acinzentar as coisas com a sua prática devastadora, tantas vezes pecaminosa. É Jesus que ele envia, e que não é um pão material, é muito mais. É o pão que sacia a nossa vida, preenche o nosso ser, dá sentido à nossa vida. Por mais, meus irmãos e minhas irmãs, que Elias se fartasse do pão material e tomasse toda a água possível, ele não conseguiria caminhar por 40 dias para chegar ao monte de Deus. O pão que Deus nos dá é seu Filho, é o pão do Evangelho, é o pão do amor, é o pão da esperança, é o pão da alegria, é o pão da bênção. Que mesmo quando nós insistimos em colocar a nossa vida às sombras dos juníperos, ou colocar a nossa vida à margem, encostados, o Senhor vem e diz para nós: comam. É preciso comer, é preciso se alimentar, é preciso encher a vida da fé, daquilo ou do alimento que Jesus nos dá. Eu sou o pão da vida, é Jesus, e Ele nos convida a tomar este alimento, alimento descido do céu.
comungar com Jesus, comer deste pão, é muito mais, meus irmãos e minhas irmãs, do que comungar em cada domingo. É estabelecer com Jesus uma comunhão, uma intimidade. Não é só receber a materialidade do sacramento, é se envolver com Jesus. É dali que vem a nossa força. É deixar Jesus nos levantar. A Eucaristia, este pequeno pedaço de pão que nós recebemos, e nele está Jesus inteiramente, o homem e Deus, o alimento, Ele nos sustenta. E se nós recebermos o pão consagrado e não tomar em nosso coração Jesus, a sua palavra, o seu modo de viver, o Evangelho, o seu ensinamento, nós corremos o sério risco de continuar às sombras das nossas dificuldades. Jesus, meus irmãos, fortalece cada um de nós, é fonte de santidade, é o comprometimento com os irmãos e irmãs sofredores e famintos do nosso tempo. Comer o corpo de Cristo consiste em nos deixar transformar por Ele, assimilar seu ensinamento, praticar o que dele aprendemos, assimilar sua pessoa na totalidade e aprender a comungar com toda a comunidade, das suas alegrias, esperanças e desafios. É necessário, meus irmãos e minhas irmãs, deixar-se instruir por Jesus, porque isso é comer deste pão eucarístico, é comprometer a nossa vida na santidade, reforçar em nosso coração o sentimento de esperança e de confiança, de construir um mundo na justiça, no amor e na fraternidade, e saber que isso começa a partir de nós, que levantamos das sombras, alimentados por Jesus. Aprender a viver no amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós, como lembra a segunda leitura de hoje. Viver no amor é fazer da nossa vida uma oblação, uma entrega, um serviço de amor, um sacrifício de suave perfume. Ser bons uns para com os outros, compassivos, e aprender a perdoar-se mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo. Evitar toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do nosso meio com toda a maldade. Cristo, o pão vivo descido do céu, quando recebemos,
quando assimilamos, quando ele entra no nosso coração, ele nos purifica, faz uma verdadeira faxina, para que a amargura, a irritação, a cólera, a gritaria, as injúrias e toda a maldade desapareça do nosso coração, para nos tornar bons, compassivos, testemunhas do amor misericordioso de Deus. Aprendemos a viver este amor, o amor oblativo, o amor da entrega total. Irmãos e irmãs, para enfrentar a nossa luta de cada dia, precisamos do único pão que nos fortalece, Jesus Cristo. Animados e fortalecidos por Ele, continuamos o caminho